Graça e paz, querido, da parte do nosso Deus. Para a gente é sempre uma alegria estarmos retornando, falando da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de dar boas-vindas a todos vocês que estão assistindo essa aula de número 26 da nossa lição, da classe Semeadores da Palavra na Igreja de Nazareno em São Pedro da Aldeia. E eu gostaria já de agradecer aqueles que compareceram na nossa live da sexta-feira. Agora nós vamos ter uma live hoje, mais tarde, conforme nós já combinamos. Aqueles que não estiveram na primeira, convido já desde esse momento para você estar conosco hoje, a partir das 19 horas e 30 minutos, quando nós vamos estar falando a respeito desta aula que a gente vai ministrar agora. Então a gente vai estar falando nesse momento da nossa lição de número 26 da revista. E à noite, na nossa live, no Google Meet, se você não baixou, baixe aí. Você vai estar recebendo o nosso convite. Fique atento para que você entre às 19 horas e 30 minutos e participe desse grande debate entre os irmãos. É um momento de confraternização, um momento de comunhão e é um momento também de nós estarmos tirando dúvida, expondo as nossas opiniões, expondo os nossos pontos de vista e aprendendo com cada um de vocês. Então vamos estar hoje às 19 horas e 30 minutos. A gente vai estar orando nesse momento, agradecendo ao nosso Deus pela oportunidade da palavra. Curva sua cabeça e que Deus possa nos abençoar. Pai, nós te louvamos, meu Deus, nesse dia, queremos te agradecer pelo teu amor. Graças nós te damos pela tua palavra, que é verdade, pelo privilégio de estarmos aprendendo dela de uma forma muito livre, Pai. Há muitos lugares por esse mundo afora que não têm essa liberdade. E nós somos gratos hoje nós podermos estar, inclusive, transmitindo essa mensagem, ó Deus, através dos canais, Pai, das redes sociais, através da internet. Cada um de nós estamos tendo uma oportunidade de compartilharmos, ó Deus, com os nossos amigos, com os nossos parentes, acerca da Tua Palavra. É tempo, meu Pai amado, de confinamento, algumas crises, algumas dificuldades, mas a Tua Palavra, ela continua livre. A Tua Palavra, ela continua sendo pregada. E a Tua Igreja continua sendo, mais do que nunca, um canal importante para que a palavra do Senhor chegue aos corações mais distantes e que vida se converta, que pessoas chegam até os Teus pés e rendam, meu Pai amado, diante do Teu poder. Nós pedimos a Tua bênção sobre a vida de cada um dos alunos e que nesta tarde nós possamos ser agraciados por Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá. Então, o nosso texto de lição é Isaías capítulo 7, versículo 3 ao 7. Eu vou estar lendo para os irmãos, que diz assim, a partir do versículo 3. Isaías capítulo 7, versículo 3 ao 7. A descrição do nosso estudo, os versículos que nós vamos estar utilizando para estudarmos, vai estar aí na descrição do vídeo, né? Clica aí, embaixo aí você vai estar lendo a descrição de todo o estudo que será ministrado nesse momento. Então, Isaías 7, versículo 3 ao 7 diz assim: E disse o Senhor a Isaías: Agora sai tu com teu filho, que se chama Restovolverá, ao encontro de Acais, que está na outra extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro, e diz-lhe: Acautelai-vos e aquietai, não temas, nem se desanime o teu coração por causa destes dois toços de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. Porquanto a Síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim, o teu filho de Remalias, dizendo: Subamos contra Judá, amedrontemo-no e conquistemo-no para nós e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus: isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Então, o título da nossa lição hoje é Deus, nossa esperança. Já deu para nós vermos através da leitura do texto da lição e que existia um rei que estava recebendo de Deus, pela sua bondade, pela sua misericórdia, uma palavra de encorajamento, uma palavra de ânimo, uma palavra que estava ali garantindo a vitória. Mas a gente vai ver ao longo desse estudo
como que Deus alcança os corações com a sua misericórdia. E como que nós, seres humanos, somos capazes de muitas das vezes rejeitar essa misericórdia. Nós vamos estar aprendendo aqui. Aqui num texto de entrada da nossa revista diz assim: feliz é o homem que aprendeu a confiar em Deus e nas suas promessas, a depender dele e pôr nas suas mãos tudo o que a possui. É maravilhoso saber e esperar em Deus, adquirir a cada manhã novas forças nele. Saber que cada dia é a realização da esperança que nele temos. Na introdução, já a partir do 3º parágrafo, diz assim: quaisquer que sejam os planos humanos, existe um Senhor da história, e seus propósitos prevalecerão. Podemos afirmar isto sem nos enredarmos numa doutrina de predestinação. De vez em quando, Deus faz a história, mas, normalmente, Ele utiliza a história que nós, os homens, fazemos como veículo de sua vontade. Somos livres e responsáveis no sentido moral, mas não podemos predizer nem controlar as consequências da nossa vida. Pois bem, então nós vimos aqui que Deus ele utiliza a nossa história, aquilo que nós realizamos, como veículo para ele fazer valer o seu plano soberano. Eu já tinha falado um pouco desse assunto na aula anterior, que é sobre o nascimento do Messias. Aula muito importante que você que não viu, veja, e você que já viu, vale a pena você revê-la. Mas nós precisamos entender que existe duas vontades. Uma vontade permissiva e a outra vontade soberana. A permissiva é aquela que Deus, utilizando da prerrogativa de que o homem possui o livre-arbítrio, ou seja, o poder de decidir sobre o seu caminho, Deus permite que nos aconteça ou que nós passamos certas coisas, até o limite da sua soberania. Entenda isso. Até o limite da sua soberania. Quando nós estamos para extrapolar a sua soberania, faz então estabelecer o poder de Deus, a sua justiça, no seu tempo, no seu momento, da forma como Ele quer. Lembramos lá da história de Gênesis capítulo 11, os homens lá construindo a Torre de Babel, todos eles queriam alcançar o céu e mostrar que eles tinham um nome sobre a terra. Queria dizer assim, ser afamados no lugar de Deus. Até onde não atingiu a soberania de Deus, Deus nos permitiu que eles fizessem uma torre muito alta e realizassem o sonho. Então, até então que Deus começou a dizer: desçamos e destruímos aquilo que os homens estão fazendo. Porque se nós o permitirmos, eles não vão ter limite. Então, o nosso coração ele é obstinado de tal maneira que, se deixar, nós não temos limite para fazer qualquer coisa nessa vida. E nós sabemos que nós declinamos para o mal. Depois que o homem pecou lá no Jardim do Éden, toda a nossa inclinação é para o mal. Se Deus não usar a circunstância da vida, não usar o seu poder soberano para se aproximar do homem, o homem nunca se aproxima de Deus. Lá no Jardim do Éden, quem tomou a iniciativa de se aproximar do homem foi Deus. Deus chegou lá e procurou: Adão, cadê você, Adão? Onde você se encontra, Adão? Se Deus não tivesse ido até Adão, o homem ia continuar se escondendo de Deus. Assim Deus continua fazendo até os dias de agora. Deus precisa se aproximar de nós para nós entendermos a respeito da sua misericórdia. Então a gente vai ver aqui nesse ponto 1 já em diante, como que Deus se aproxima do homem, mesmo ele estando em pecado, em erro. Os nossos personagens são o rei de Judá, o rei de Israel, naquela época os reinos estavam divididos, reino do sul, reino do norte, Judá e Israel, com seus oponentes, Síria e Assíria. Então aqui no ponto 1, fazendo referência a Isaías 7,
do 1 ao 9 diz assim: o sinal de Sear de Azub. Sob o governo do rei Uzias, o reino de Judá e a sua capital Jerusalém prosperaram. Síria e Israel formaram uma aliança contra a Síria e insistiram que Judá se juntasse a eles. Acais, rei de Judá, recusou-se em fazer aliança e pediu ajuda da Síria contra a Síria e Israel. Em troca, Judá daria ao rei da Síria, presta atenção. Em troca, Judá daria ao rei da Síria as riquezas do tesouro real e do templo, ao mesmo tempo que estabelecia em Jerusalém um culto idólatra. Chegou ao ponto de oferecer o seu próprio filho como sacrifício aos deuses. Em resposta à aliança de Judá com a Síria, Israel e Síria invadiram o reino de Judá e cercaram Jerusalém. Então aqui em 2 Reis 16, 3 ou 16, vai falar a respeito desse episódio em que o rei de Judá oferece o seu próprio filho. O texto ele vai dizer assim, 2 Reis 16, 3 ao 4. Mas Acais, no caso Acais, andou no caminho dos reis de Israel e até fez passar pelo fogo o seu filho, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara fora dos filhos de Israel. Também oferecia sacrifício e queimava incenso nos altos, nos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa. Então a gente observa que este homem que Deus estava querendo abençoar, estava fazendo todo tipo de mal, mas por amor, por a misericórdia de Deus. Deus estava buscando aproximar-se do seu povo, ainda que ele possuía um rei que não tinha um coração correto, que andava segundo o costume dos pagãos, segundo o costume dos gentios. Deus estava querendo aproximar-se dele. Mas aqui nós vimos no texto que Acais ele recusa a ajuda. Ele procura, então, um outro reino para apoiar. Em troca, ele dá os tesouros do Palácio Real e até do Templo do Senhor. Inclusive, oferecendo o seu próprio filho em sacrifício para obter a vitória. Então a gente vê que essa prosperidade do qual Judá estava gozando naquele momento era uma prosperidade que não tinha a bênção do Senhor. Nós precisamos estar atento a isso. O Salmo 37 vai falar sobre essas questões, daqueles que andam olhando a riqueza dos outros, mas muitas das vezes nós não sabemos como que essa riqueza vem. É verdade? Aqui Judá estava gozando de uma prosperidade debaixo de uma idolatria. A bênção de Deus não estava sobre aquilo dali. Aos olhos humanos, tudo parecia muito bem, muito certo, muito correto. O povo parecia estar bem empregado, com dinheiro no bolso, comida na mesa. No entanto, a bênção do Senhor não estava sobre ele. Prosseguindo aí, parte B, a visão e a profecia de Isaías. O ambiente moral de Judá era mau. O povo estava cego, surdo à voz de Deus. Então Jeová diz a Isaías que Judá será destruída e o povo levado em cativeiro. Então, quando o povo é levado em cativeiro, é inegável que nesse momento de cegueira, nesse momento em que a palavra de Deus não estava sendo compreendida, porque o texto de Isaías, no capítulo 8, versículo 1 diz assim: disse-me também o Senhor, toma uma ardósia, ou uma placa, conforme a sua versão bíblica, grande, e escreve nela de maneira inteligível, rápido, despojo, pressa, segura. Não era para o povo entender naquela época, naquele instante. Deus já tinha falado de diversas maneiras, de diversas formas. Deus já tinha solicitado, pedido para que eles se arrependessem e não entendiam. Então agora Deus muda a estratégia.
Deus pede para que se escreva numa grande placa um texto, porém que fique inteligível. Por quê? Agora Deus estava marcando uma promessa a se cumprir no futuro. Nós vamos ver depois que vai existir o exílio, o povo é levado em cativeiro, sofre, perde os seus filhos, perde as suas filhas, perde os seus bens, perde as suas casas e vão servir como escravos. Vão ser como escravos, novamente. E somente lá no cativeiro é que eles vão entender esta frase. Então vamos prosseguir aqui no ponto C, promessa e juízo. O segundo parágrafo diz assim: o profeta acompanhava-se do filho cujo nome era Sear-Jazub. Significa, um resto vou verá. Versículo 1 do capítulo 8, que nós lemos agora há pouco. O nome do filho de Isaías era uma confirmação da promessa e uma esperança para o futuro. Tá vendo? Uma esperança para o futuro, não era nada para agora, para aquele momento. Deus já estava utilizando o seu plano soberano para poder alcançar gerações futuras, porque aquela geração já era uma geração que Deus já tinha feito de tudo para que ele se voltasse. Mas, porém, entretanto, eles estavam rejeitando. Então, essa promessa do futuro, ela iria se cumprir por conta do amor, da misericórdia de Deus. Por conta desse amor insondável. A parte dele diz assim: a obstinação de Acais. Na vida de Acais não há um só sinal de justiça ou de arrependimento, A própria profecia não conseguiu mudar o seu caráter. Muita gente nesse formato que a gente conhece. Jeremias 17, versículo 5 ao 7, diz bem assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto e não verá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Deixo aqui também bem claro que quando a palavra diz assim, maldito o homem que confia no homem, está falando do homem que confia em si mesmo. É que eu não posso confiar na minha esposa, nos meus filhos, no meu pai, na minha mãe, no meu pastor. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está se referindo ao homem que confia no homem, mas que confia em si mesmo. Confia em si mesmo e até mesmo nos homens, ao ponto de deixar o Senhor de lado, em segundo plano. Deus não é a prioridade dessas pessoas. Porque o que o amigo fala, que a esposa diz, o que o marido diz, é absoluto. Não preciso nem orar. Não preciso nem pedir a orientação divina do Espírito Santo. Não. Aí a Bíblia condena. Ela vai dizer que maldito o homem que confia no homem. Era justamente isso que Acais estava requerendo. Quando ele soube que os seus oponentes vinham contra ele, e a Bíblia vai dizer no texto que nós lemos que eles se tremeram como as folhas das árvores no dia de vendaval, ao invés de buscar a face do Deus Todo-Poderoso, eles preferiram buscar a ajuda de um outro reino, inclusive dando a sua própria vida em nome dessa vitória. E quantos de nós que talvez nós podemos estar enveredando em caminhos paralelos, não com essa totalidade de semelhança, mas quando nós nos submetemos a uma situação constrangedora que fere o testemunho verdadeiro do Evangelho, estamos fazendo a mesma coisa. Diante de Deus não existe pecado e pecadinho. Quando nós às vezes aceitamos determinadas situações que mancham o nome do Evangelho. É no local de trabalho, é entre os vizinhos, é dentro de casa com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. Tudo isso
faz com que nós rejeitemos a graça de Deus, de sermos verdadeiros uns com os outros, de sermos sinceros, de sermos honestos, ainda que a nossa sinceridade venha permitir que a gente às vezes perca um emprego, ainda que a nossa sinceridade venha nos fazer perder um salário, uma promoção, mas que andemos corretamente e em santidade diante de Deus, que tudo vê e que tudo pode, que no momento da sua soberania Ele vai fazer justiça. Ele é amor, mas Ele também é um Deus de justiça. Então, prosseguindo adiante aí, 2, o sinal de Emanuel. A parte A diz assim: pede um sinal. A graça de Deus é sempre maior do que merecemos. Apesar da infidelidade de Acais, da sua incredulidade e profecias contra ele, Deus procura guiá-lo à verdade e a fazer a vontade divina. Ok? Então, a gente vê que a misericórdia de Deus é muito grande para Acais. Mesmo ele escolhendo o seu próprio braço, escolhendo um homem, um Deus que com D minúsculo, Deus ainda está buscando a sua presença para o arrependimento. Nós vamos aqui no ponto que nós lemos, a gente vai ver que o amor de Deus é tão grande que se nós não vivermos essa vida de transformação em Jesus Cristo, nós nunca vamos compreender, irmãos. Nós nunca também vamos aceitar. Você já viu aquelas pessoas que dizem assim: fulano, bom, morreu. Aí Beltrano, ruim de doer, está vivo até hoje. Isso não morre. Misericórdia. Deus está aguardando o seu arrependimento. Aqueles que são bons, né? Se são considerados bons, é porque a terra não é mais digna de vê-los. O Senhor recolhe porque o seu lugar é lá no céu. Mas esses que estão ainda com o coração endurecido, estão vivendo uma vida arredia, uma vida de dificuldade, que não aceita Deus, estão aqui nessa terra ainda porque Deus está esperando o seu arrependimento. Deus está aguardando ele tomar uma posição para ser salvo. Porque quando ele tomar uma posição, Deus prepara e leva. Aí é o ladrão na cruz. No último instante, Deus preparou e levou. Mas teve outros que não aceitou a graça de Jesus Cristo, o insultou. Então todos têm uma oportunidade. Se você porventura entender dessa maneira, pode estar certo. Você está ganhando um grande coração. Coração igualzinho do nosso Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, que a todos o amou. E não importa o coração que possuía, mas viveu a sua graça. Então vamos prosseguir aqui, ó. B. Acais, depois que recebe a profecia de Isaías, Isaías vira para ele e diz assim: pede um sinal a Deus de que Ele vai cuidar de você. Ele vai te livrar. Tipo assim, confirme o que eu estou dizendo, para você não recorrer ao braço do rei da Síria. Aí o que ele responde? Não pedirei. Não vou pedir sinal nenhum. Olha só o que o nosso texto na revista diz. Rejeitar a vontade de Deus é ruim. Pior ainda é rejeitar a graça de Deus quando ela é tão livremente oferecida. É pior rejeitar a graça divina com o pretexto de piedade. Nem tentarei o Senhor. Foi isso que Acais responde a Isaías. Nem tentarei ao Senhor. Isso é pretexto para não ter que se dobrar diante do Todo-Poderoso. Foi um pretexto para que ele se mantivesse no seu próprio orgulho. Uma falsa modéstia de que estava tudo bem, acho que não estava nada bem. O Salmo 63, versículo de número 3, vai dizer assim: porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam.
Pode acontecer qualquer coisa com a nossa vida, pode. Nenhum de nós estamos livres, né? Seja de doença, desemprego, de crise, situações mais adversas possíveis. Está dentro do contexto da vida que vivemos nesse mundo. Um mundo de pecado, um mundo de derrota, um mundo de fracasso. Mas se nós temos a graça de Deus, já é o bastante, querido. Se nós partirmos daqui para a glória, nós estamos num grande lucro, como diz o apóstolo Paulo. E isso Acais estava rejeitando. Ele queria viver, mas queria viver uma vida conforme ele queria, do jeito que ele achava que estava correto. E a graça de Deus era muito melhor, porque ela ia garantir a sua vitória. Ponto C diz assim: o Senhor dará um sinal. Mesmo assim, Deus vai dar um sinal. Ele é soberano, ele determina. Eu vou dar um sinal. Apesar da negação de Acais, o profeta declara que a casa de Davi verá um sinal. Quando a Bíblia então utiliza-se a casa de Davi, está falando de uma geração. Necessariamente não a geração do presente. A geração que se estende, que vai muito além do alcance dos olhos do ser humano. Porque ele abençoa a primeira, a segunda, a terceira e a quarta geração. E assim por diante. Então, verá um sinal a casa de Davi, escolhido pelo próprio Deus. Um filho lhe chamará Emanuel. Mateus capítulo 1, 23 diz assim: a virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o nome de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus está conosco, ou Deus conosco. Emanuel, o nome do Senhor, significa bênção ou juízo. Ai daquele que rejeitar a graça oferecida por Deus. Então, quem é este sinal? É o Filho prometido, o Messias. Nós falamos sobre essa questão na lição anterior. Ele era o sinal. Aquele que iria determinar agora o fim das coisas. Estamos vivendo os últimos tempos aqui na Terra. E Jesus Cristo, ele representa esse juízo de Deus e também a sua bênção. Nós não podemos fazer a escolha errada quando nós estamos diante de nós aquilo que é o correto. Deuteronômio capítulo 30 vai falar sobre escolheres hoje a vida para que possa viver tu e a tua casa. E quantas pessoas estão escolhendo coisas erradas? Está diante de nós, querido. Ponto 3 aí, o sinal do terceiro filho. Referência de Isaías, capítulo 8, versículo 1 ao 4. Para os infiéis, aí no segundo parágrafo, para os infiéis e os gentios, os acontecimentos tiveram a aparência de um movimento político. Mas Isaías quer declarar que há um nível mais importante que expressa a vontade de Deus. Este ponto de vista ainda é válido nos dias de hoje? Se sim, como discernimos o nível espiritual de outros níveis? Isso aqui eu vou deixar para a nossa live mais tarde. Será o nosso assunto de discussão. Você está assistindo a aula, né? Você relê esse ponto aqui, do segundo parágrafo do ponto 3 aqui, e aí fica uma pergunta para nós discutirmos na nossa live. Este ponto de vista ainda é válido para os dias de hoje, né? Era uma situação política militar que estava ali sendo produzida por aqueles reis, por aqueles homens. Hoje continuamos a ver esses episódios políticos, militares, sociais, econômico, financeiro, tudo à nossa volta. E aonde está Deus nesse ponto? Como que Deus está agindo no nosso meio? Como que nós, servos do Senhor, estamos envolvidos como profeta dele nessa situação? Isso aí é para a gente estar discutindo na nossa live mais tarde, ok? Vamos passar para o 4, instrumento da sua destruição. Mas o instrumento que o rei queria usar para destruir seus inimigos transformou-se em um instrumento da sua própria destruição. Pode-se mencionar outros casos semelhantes na história que apresentam a mesma ironia. Eu vou ler para os irmãos, Gálatas capítulo 6, versículo 7, que diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois tudo que o homem semear, isto também ceifará. John Lennon,
é um cantor famoso aí, ele diz o seguinte, né? Alguns anos depois de dar uma entrevista a uma revista americana, disse: o cristianismo vai se acabar, vai se encolher, desaparecer. Eu não preciso discutir sobre isso. Eu estou certo, Jesus era legal, mas suas disciplinas são muito simples. Hoje nós somos mais populares do que Jesus Cristo. Isso foi em 1966. Lennon, depois de ter dito que os Beatles estavam mais famosos do que Jesus Cristo, recebeu 5 tiros do seu próprio fã. O outro, isso aí é conhecido da gente, Tancredo Neves. Na ocasião da campanha presidencial, ele disse: se tivesse 500 votos do seu partido, isso se referindo ao PDS, né, partido daquela época, nem Deus o tiraria da presidência da República. Os votos ele conseguiu, mas o trono de presidente lhe foi tirado horas antes da posse. Brizola, no ano de 1990, quando houve uma campanha presidencial, né, foi a primeira campanha diretas do nosso país, ele disse assim: aceito até o apoio do demônio para me tornar presidente. A campanha, quando acabou, apontou Collor como presidente e Brizola não apareceu nem em segundo lugar. Né? O segundo lugar foi de Luiz Inácio Lula da Silva. Construtor do navio Titanic. Na ocasião em que foi construído, apontaram-no como o maior navio de passageiro da época. No dia de entrar em alto mar, uma repórter fez a seguinte pergunta para o construtor: o que o senhor tem a dizer para a imprensa concernente à segurança do seu navio? O homem, com um tom irônico, disse: minha filha, nem se Deus quisesse, ele tombaria o meu navio. O resultado foi o maior naufrágio de um navio de passageiro do mundo. Parece irônico, mas cada um planta o que deseja, o que quer. É sensato também que colhemos o que plantamos, não é verdade? Ponto 5, para a gente já fechar nossa aula, está encerrando aqui. A fé desafia-nos. O plano de Deus tem prioridade sobre qualquer plano do homem, não importa o valor aparente de tal plano humano. Assim diz o profeta: a presença de Deus frustrará os planos de Acais. Deus conosco, aqui é a ameaça, o juízo dos planos dos homens. Emanuel significa a derrota do orgulho humano. Então, para a gente estar encerrando a nossa aula, Deus conosco é esse juízo, também é a nossa redenção. Cabe a cada um de nós sabermos escolher a vida que nós devemos levar diante de Deus. Ele está diante de nós. Está sempre se apresentando, sempre nos reconciliando com o seu verdadeiro amor, com a sua plenitude, com a sua bênção. E hoje Ele quer abençoar você e a sua casa. Né? Se porventura nós estamos vivendo uma vida que não está agradando ao Senhor, é tempo, oportunidade de nós arrependermos. Faço esse convite para que você se decida nesse aspecto e que a partir desse momento nós vivamos uma vida que realmente venha glorificar o nome de Deus. Foi para isso que Jesus Cristo morreu na cruz. O seu carinho, o seu amor, ele penetra o mais profundo dos corações. Desejava ele entrar profundo, e tanto a sua obstinação não o permitiu. Mas nós não podemos ser assim. A história foi escrita para que eu e você hoje tivéssemos como exemplo, para não fazermos iguais. Então que Deus possa nos abençoar. Mais tarde eu te vejo na live. Vamos estar orando nesse momento, agradecendo a Deus por esse estudo. Pai querido, Pai bendito, eu te louvo e te agradeço, Pai, pela vida de cada um dos irmãos. E te agradeço, meu Pai amado, por esta palavra. Continua conosco, nos sustentando, que o nosso coração possa ser totalmente do Senhor. Nós queremos, meu Pai, pedir perdão pelo nosso pecado, pelas nossas falhas, pelas nossas obstinações, nosso orgulho. Não queremos andar com o coração duro, como andou o teu povo, Pai, no Éden, também no Egito, e nem no deserto, mas queremos, meu Pai amado, nos entregar totalmente ao Senhor. Pedimos a tua bênção sobre o teu povo na Igreja de Nazareno, aqueles que estão ouvindo essa transmissão, e que a tua graça possa nos conduzir. Queremos mais do Senhor, por isso nos ensina. É tudo que eu te peço e te agradeço nesta hora, em nome de Jesus.
Amém. Que Deus abençoe a todos e que a graça do nosso Deus continue sustentando você e a tua casa. Te aguardo mais tarde, a nossa live às 19h30 pelo Google Meet. Fique atento no seu WhatsApp quando você vai receber o seu link para entrar na sala. Não se atrase, vamos começar no horário para que nós tenhamos bom proveito no nosso bate-papo. Amém? Deus te abençoe.